Olá, eu sou a Érica Carvalho, eu sou terapeuta em EFT e eu sou professora na CETAR. E hoje eu vou falar com você sobre procrastinação. Se você quer saber o que é procrastinação, recentemente eu fiz um vídeo, então acessa o card aqui em cima para você entender o que é o procrastinador. E através da minha técnica do coração, que é a EFT, eu vou te mostrar como é que você vai conseguir vencer esse padrão. Fique aqui comigo nesse vídeo. Então hoje a nossa proposta é que através da EFT você consiga vencer esse padrão de procrastinação. E como que a gente vai fazer isso? Bom, você que procrastina, como você se sente? Você que vai deixando todas as atividades para depois, vai adiando e ao longo do seu dia você acumula um monte de atividades inacabadas ou mesmo não feitas, como é que você se sente? Será que você fica angustiado? Será que você sente uma sensação de impotência, de insegurança? Fica triste, fica chateado, com raiva de si mesmo? Enfim, neste momento você vai levantar tudo o que você sente em decorrência desse programa que você vem hoje tendo na sua vida, que é procrastinar. Então, decorrente de tudo isso, vem alguma sensação? Por exemplo, um aperto no peito, uma angústia, um nó na garganta, uma dor de cabeça? E que nota que você dá para isso que você está sentindo? De 0 a 10. Se você sentiu um incômodo muito grande, nota 10, nota 9. Se você sentiu um incômodo médio, nota 5, nota 6. Lembrando que não tem certo e errado, é o que fizer mais sentido para você. Então nós vamos começar aqui batendo no ponto do karatê. Então nós vamos falar sobre tudo isso que nós, quando procrastinamos, o que nós trazemos de sensação. Apesar de eu procrastinar, deixar todas as minhas atividades para depois e ficar atolado em muitas atividades inacabadas, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ser uma procrastinadora de plantão, deixando tudo para depois e gerando um acúmulo de tarefas ao longo do dia que não foram realizadas, e isso me traz uma sensação de incapacidade, de impotência. Às vezes eu fico com raiva de mim mesma, mas ainda assim eu escolho me amar e me aceitar. Apesar de eu procrastinar e deixando um monte de tarefas inacabadas e ao longo do dia não terminar nada do que eu comecei, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora a gente vai para a sequência de pontos. É só você me seguir e você também pode ir falando as suas sensações, o que você sente que é mais verdadeiro para você, para que esse processo seja mais assertivo. Eu procrastino. Eu tenho o hábito da procrastinação. Eu acabo deixando tudo para depois. O meu dia começa com muitas atividades que eu já venho trazendo do dia seguinte, do dia anterior, porque eu não consegui realizar. Eu já começo o meu dia atolado em tarefas, coisas que eu comecei ontem, às vezes coisas que eu comecei na semana passada e que até agora eu não consegui finalizar. E cada vez que eu penso nisso, me dá uma angústia, eu fico com um aperto no peito. Às vezes eu fico totalmente perdida, eu pareço uma barata tonta, ando para lá e para cá, tento fazer tudo o que tem que ser feito, mas quando o dia termina, eu fico com uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade por ver quantas coisas que eu tinha para fazer e eu não consegui. Isso tudo me gera uma insatisfação muito grande. Eu fico muito frustrada, eu fico decepcionada comigo mesma por ver que eu não sou capaz de realizar as minhas tarefas do meu dia a dia, da minha rotina. Às vezes eu acumulo relatórios, às vezes eu acumulo tarefas em casa, às vezes eu acumulo tarefas no trabalho. Tudo isso vai minando a minha energia. A minha autoestima fica muito baixa. Às vezes eu sinto vergonha de mim por ver o tanto de coisas que eu começo e não termino. Eu tenho o hábito da procrastinação. E aí nós fazemos uma primeira rodada, pausamos para respirar e vemos como estamos nos sentindo. Vamos juntos?
Ok? Agora, dentro do processo da EFT, nós usamos uma ferramenta investigativa, ou seja, eu me conecto novamente com a primeira informação, que é a procrastinação, e eu, ao me conectar, percebo como eu me sinto. Será que essas falas foram verdadeiras? Será que realmente eu começo várias atividades e vou deixando tudo inacabado e quando o meu dia finaliza eu tenho aquela sensação de incapacidade e impotência? Será que isso não é tão verdadeiro? Será que aquela nota que eu coloquei no início, às vezes muito alta, agora já diminuiu e as coisas que eu fui falando já deixaram de fazer sentido? Então vamos lá. Se as falas ainda são verdadeiras, isso significa que ainda precisa ser feito um processo de limpeza. Se para você que está acompanhando essa primeira rodada já foi muito boa, de repente já não vai mais fazer sentido. Então você pode fazer outras rodadas falando ainda da procrastinação, mas de uma forma mais leve. Mas vamos fazer mais uma rodada para que nós possamos acessar essas informações negativas que nós registramos sobre nós e sobre o nosso padrão de procrastinadores. Apesar de eu procrastinar, deixar todas as minhas atividades para depois, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ser uma procrastinadora de plantão, começar o dia fazendo várias coisas e quando finaliza eu não conseguir terminar nada, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar de eu ter um monte de atividades inacabadas pelo meu padrão de procrastinadora, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu tenho o hábito da procrastinação. Eu começo meu dia já trazendo um monte de atividades do dia anterior. Eu fico atolada em serviço. No trabalho, eu acabo sempre saindo mais tarde. Na escola, eu fico sempre devendo os relatórios. Em casa, eu acumulo um monte de atividades inacabadas. Tudo isso porque eu vou deixando tudo para depois. Às vezes eu sinto que eu não vou dar conta de resolver tudo que tem que ser resolvido, que 24 horas no dia é muito pouco para mim. Eu sou uma procrastinadora, eu vou deixando tudo de lado. Às vezes eu sinto que eu vou realizando várias atividades simultaneamente e parece até que eu vou conseguir finalizar, mas quando chega o final do dia, estou lá eu de novo, cheia de coisas para fazer e sem ter terminado nada. Isso tudo me deixa muito frustrada. Eu fico chateada comigo mesma, eu fico decepcionada. Gera uma sensação de incapacidade, gera uma sensação de impotência. Às vezes eu chego a ficar com raiva de mim mesma, porque eu não consigo dar conta de fazer tudo. Eu não entendo por quê, mas eu tenho o hábito da procrastinação. Eu vou pegando várias atividades para fazer e quando finaliza o meu dia, eu não consegui realizar nenhuma delas até o final. Isso me traz uma sensação muito desconfortável. Eu fico muito insatisfeita e frustrada com esse comportamento. Eu procrastino e há muitos anos eu venho fazendo isso. Chega o final do meu dia, eu estou cansada, sem energia e atolada em atividades inacabadas. Eu tenho o hábito da procrastinação. Então, após a gente fazer essa segunda rodada, nós respiramos novamente, puxando ar pelo nariz, soltando pela boca e deixando o corpo relaxar. E agora, depois dessa segunda rodada, como é que você se sente? Será que realmente você procrastina muito? Será que tudo isso que você faz é de forma consciente? Você faz isso de propósito? Ou será que você não tem uma clareza do porquê você procrastina? Sabe, muitas vezes o hábito da procrastinação tem uma raiz lá na infância. Porque muitas vezes lá na infância, quando você pedia para a mamãe, para o papai alguma coisa e de repente eles falavam para você, agora não dá que eu estou ocupado, espera um pouco. E sempre nessa mesma fala, sempre nessa mesma resposta, traz uma informação para você de que você não é importante e que você pode ficar para depois. Então, muito provavelmente, se hoje você procrastina, talvez você tenha essa informação gravada dentro de você. Então, como nós podemos vencer isso?
de forma simplificada, é listar as atividades que nós temos para resolver durante o dia e ir dando prioridade para aquilo que é mais importante. Então, eu começar a fazer uma atividade e eu só começar a fazer outra após ter terminado a primeira. Isso vai impedir você de se atolar num monte de atividades inacabadas. E lembre-se, é importante que você comece o seu dia de forma produtiva. Qual é a primeira atividade que você realiza quando você acorda? A minha primeira atividade que eu realizo depois que eu levantei, escovei os dentes e tomei meu café é arrumar a minha cama. Essa é a mensagem que eu passo para o meu cérebro de que eu estou pronta para começar o meu dia e que seja um dia muito produtivo, porque a primeira tarefa do meu dia já foi concluída com muito sucesso. Então, agora nós vamos fazer a parte do acolhimento. O que é essa parte do acolhimento? É uma parte mais tranquila. Se você já está mais relaxado, se você já está pronto para colocar frases mais positivas, você pode já ir para a fase do acolhimento. Se você ainda está sentindo alguma dificuldade, algumas resistências e entendendo que você ainda procrastina muito, talvez você ainda tenha que repetir essas rodadas que eu fiz, falando mais sobre isso e colocar também as suas sensações. Vamos então para o acolhimento? Nós também fazemos acolhimento batendo aqui no ponto do karatê. Apesar de eu ter iniciado essas rodadas, me sentindo uma procrastinadora, me sentindo incapaz, frustrada e decepcionada comigo mesma por acumular tantas tarefas inacabadas, a partir deste momento eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Apesar de eu ter iniciado essas rodadas falando sobre esse hábito da procrastinação que me acompanha há tanto tempo, que faz com que eu me atole um monte de atividades, a partir deste momento eu escolho me amar, me aceitar e me perdoar. Apesar de eu procrastinar, a partir deste momento eu escolho ficar em paz comigo mesma, me amar, me aceitar e me perdoar. Eu iniciei essas rodadas falando sobre o hábito da procrastinação, sobre essa mania que eu tenho de me atolar num mundo de atividades. Eu vou começando várias coisas ao mesmo tempo e quando o meu dia finaliza, eu não conseguia terminar nada. A partir deste momento, eu tenho clareza de que talvez eu tenha passado por algumas coisas na infância, tenha ouvido algumas coisas do papai e da mamãe que tenham me trazido essa informação de que eu não era importante e que eu poderia ficar para depois. Mas agora, com esse conhecimento, eu escolho me colocar em primeiro lugar. Eu escolho me comprometer comigo mesma, de ser mais responsável e de realizar as minhas tarefas de forma consciente. E tudo que eu me propuser a fazer, eu vou fazer pensando naquilo que vai me trazer de ganho, de satisfação. Realizar as minhas tarefas vai me deixar mais segura, mais feliz comigo mesma, entendendo de que eu sou capaz e que eu mereço ter resultados produtivos. Assim, com essas falas mais positivas, eu me sinto mais relaxada, mais tranquila, mais preparada para agora assumir o controle da minha vida e realizar tudo o que tiver que ser realizado com bastante comprometimento e foco. Finalizo essa sessão me sentindo leve, me sentindo mais em paz e sentindo uma gratidão e um amor muito grande no meu coração pela pessoa maravilhosa e especial que eu sou. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Então é isso. Geralmente quando nós fazemos as rodadas de EFT, nós falamos primeiro do negativo, falamos dos incômodos e ao finalizar nós fazemos o acolhimento, que é trazer um pouco mais dessa leveza, desse equilíbrio, dessa sensação de paz. Porque a partir de agora nós estamos prontos para realizar todas as atividades sem ter a necessidade de nos deixar para depois. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Serão 2 vídeos novos toda semana. Também nos acompanhe nas redes sociais, setar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho. E às segundas-feiras eu realizo lives de EFT às 21 horas no perfil da Setar, no Instagram, onde cada semana eu trabalho um tema diferente. Então, muita gratidão,
Um grande abraço e até o próximo vídeo.